Caminho, Verdade e Vida. Capítulo 61. Ministérios. Sou Evelyn Freire e estou com você em mais um podcast. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir como um ministério essencialmente divino. Se o homem levanta tantos problemas de solução difícil em suas lutas sociais, é que não se capacitou ainda de tão elevado ensinamento. O quadro da evolução terrestre apresenta divisão entre os que denominais magnatas e proletários, porquanto, de modo geral, não se entendeu até agora no mundo a dignidade do trabalho honesto, por mais humilde que seja. É imprescindível haja sempre profissionais de limpeza pública, desbravadores de terras insalubres, chefes de fábricas, trabalhadores de imprensa. Os homens não compreenderam ainda que a oportunidade de cooperar nos trabalhos da terra transforma-os em despenseiros da graça de Deus. Chegará, contudo, a época em que todos se sentirão ricos. A noção de capitalista e operário estará renovada. Entender-se-ão ambos como eficientes servidores do Altíssimo. O jardineiro sentirá que o seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente da usina. Cada qual ministrará os bens recebidos do Pai na sua própria esfera de ação, sem a ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra, mas de servir com proveito para enriquecer em Deus. Ao ouvirmos as palavras do benfeitor Emmanuel, nós percebemos como nós ainda estamos distantes dessa condição, de nos sentirmos felizes, mesmo se estivermos numa condição de humildade, se estivermos aqui numa profissão, por exemplo, de limpeza pública, um jardineiro, uma pessoa que tem um trabalho digno, mas que, comparada a outras atitudes e atividades do mundo material, é considerado pelo mundo uma atividade menor. E o que o benfeitor Emmanuel está nos mostrando é exatamente que cada um de nós está onde precisa estar. O nosso dom de servir, ele existe, estejamos nós na condição de profissionais da limpeza pública ou na condição de chefes de uma fábrica. Todos nós recebemos um dom, um talento para que possamos servir da melhor maneira. Nós aqui estamos numa condição de auxílio mútuo. Se existissem só chefes de fábricas, por exemplo, como o trabalho ocorreria? Como as coisas seriam produzidas sem que houvesse aqueles profissionais que estão ali operacionalizando, trabalhando, desenvolvendo e criando? Então percebam, e é isso que nós precisamos compreender, que essas várias atividades diversas, com níveis, muitas vezes, de intelectualidade diversos e de condição social, tudo isso é necessário para o nosso processo de aprendizado, para o nosso ministério de crescimento para Deus. E nós ficamos muitas vezes preocupados, criando problemas, porque nós queremos muitas vezes riqueza, porque nós não nos sentimos felizes na condição em que nos encontramos, nos achamos muitas vezes apequenados pelo trabalho que desenvolvemos,
E o nosso orgulho ainda nos cega, nos faz querer ser, muitas vezes, aquilo que nós não precisamos para crescermos espiritualmente. Mas queremos aqui na Terra sermos magnatas, termos recursos para usufruirmos do mundo material. Quando, na verdade, eu precisaria, pode ser e estar na condição de proletário para crescer para Deus, para adquirir a riqueza do Espírito. Sendo necessário, então, nós percebermos que essa divisão que existe aqui na Terra, ela é necessária, mas nós, independente da condição que estejamos, devemos trabalhar de forma honesta, num trabalho digno, por mais humilde que seja, mas um trabalho que nos engrandece. É importante, disse o benfeitor, haver os profissionais da limpeza pública, os desbravadores das terras insalubres, os trabalhadores de imprensa. Tudo é uma oportunidade de cooperar nos trabalhos da criação. Se não houvesse essa necessidade, assim não ocorreria, porque não existe nada inútil na Terra. Se Deus nos colocou num planeta com várias atividades, é porque cada uma delas tem uma importância na obra da criação. Cada uma delas contribui de uma forma maior ou menor. O que seria de nós, por exemplo, se nós não tivéssemos aquela pessoa querida que nos auxilia no nosso lar, que muitas vezes está ali numa condição de limpar, de manter a nossa casa limpa para que nós possamos também viver bem? Nós que muitas vezes precisamos trabalhar fora. O que seria do nosso lar sem aquele trabalho tão importante? Embora seja um trabalho perante o mundo mais humilde. E eu digo perante o mundo porque para Deus um é tão grande e meritório quanto o outro. Não há para Deus a diferença de capitalista e de operário. Há para Deus a diferença daquele que exerce a sua atividade de uma forma mais verdadeira, dedicada, renovada, positiva, e aqueles que o fazem de forma inversa, com raiva, com revolta, com irresignação. Diz aqui Emmanuel que chegará um dia em que o jardineiro sentirá que o seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente da usina, nos mostrando que todos caminham unidos, somos todos uma grande família. Cada um de nós um dia ministrará os bens recebidos na sua própria esfera de ação com alegria, com amor, com satisfação. Não com essa ideia egoísta que nós ainda temos de ganhar para enriquecer na terra. Queremos muitos recursos na terra. E para quê? De que adianta os recursos na terra e estarmos, em relação aos recursos do espírito, pobres? É muito melhor estarmos numa condição mais delicada, mais humilde, pequena perante o mundo na terra, mas estarmos enriquecidos no que tange ao nosso espírito. Então, mais uma vez, Emmanuel vem despertar a nossa consciência para os dons que nós recebemos. Ele diz aqui, inicia a sua abordagem falando da primeira epístola de Pedro, quando diz: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Todos nós precisamos dar graça por aquilo que temos. Somos despenseiros da graça divina e precisamos agir como bons despenseiros, com alegria, com satisfação, com gratidão por tudo aquilo que nos é oportunizado por Deus. Quando nós soubermos verdadeiramente agradecer e reconhecer as graças recebidas, estaremos realmente mais próximos de Deus e da nossa evolução. Até a próxima!